Hoje nós vamos falar sobre o romantismo. Foi um movimento que surgiu na Europa no século XVIII até meados do século XIX. Então, vamos começar! Sabemos que a literatura, ela retrata um momento histórico. Nesse período, estava acontecendo a luta entre liberais e conservadores. Então, nessa época, aconteceu a Revolução Francesa e também estava acontecendo as guerras napoleônicas. Por isso surgem histórias de cavalaria. O cavaleiro era o herói da Europa. Nessa época, o Brasil também estava sendo colonizado pelos portugueses. Foi assim que o romantismo chegou aqui. A principal característica do romantismo é a exaltação da pátria e da natureza. Eu amo a minha pátria, eu amo meu país. Meu Brasil brasileiro. Nos textos se encontra liberdade de expressão. Esse novo estilo fez surgir o subjetivismo, a percepção individual, os sentimentos pessoais de cada um. Outra característica é o byronismo, culto do fantástico, egocentrismo, muito eu, podemos chamar de egoísmo, né? As pessoas viviam no mundo da imaginação, então escreviam histórias completamente imaginárias, fora do real. Por conta da Revolução Francesa, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade estavam sendo muito questionados. Então, eles queriam realmente implementar uma política nova, uma economia que fosse adequada. Então, esse ideal também será relatado em vários poemas, em várias prosas. Esse período histórico sempre vai ser muito marcante em algumas crônicas, principalmente. É muito marcante o exagero dos sentimentos. O romântico não é apenas aquele cara que sofre de amor, é aquele cara que exagera na dor, exagera no sofrimento. A alegria do romântico é morrer, estilo Romeu e Julieta, sabe? Aquele homem que sonha com aquela mulher, mas nunca tem o amor dela porque é um romance proibido. Tipo, é mais ou menos isso, sabe? Esse tipo de amor é conhecido como amor platônico. É um amor que eu quero que exista, mas ele não existe de verdade. É só na minha imaginação. Nós temos também as gerações do romantismo. Na primeira geração, vamos falar primeiro dos escritos dessa geração, conhecida também como indianista. Enquanto na Europa o herói era o cavaleiro, aqui no Brasil o herói era o índio. Então as histórias não iam relatar aquele indinho que estava pescando, aqueles indinho que... indinho simples. Não, o índio era o herói da história, era o top da galáxia, era o índio, tipo Hulk, entendeu? O índio vai ser um principal modelo aqui no Brasil para a literatura dessa primeira geração aí. Então vão exaltar a beleza do Brasil. Alguns livros de José de Alencar são Iracema e O Guarani, que nós vamos conversar um pouco sobre eles também no decorrer. Alencar, indianista, os fundadores da nação. Após a independência política do país, o romantismo buscou a figura do indígena como forma de distinguir o Brasil de Portugal e mostrar as potencialidades da nova nação. Como resultado desse primeiro momento, o indianismo invadiu a cultura do século XIX e teve em José de Alencar, 1829 e 1877, seu mais célebre romancista. Peri, primeira personagem indígena do autor a conquistar o interesse público, protagoniza o romance O Guarani, 1857. A narrativa gira em torno do envolvimento do Goitacá, Peri em uma luta entre indígenas e brancos, causada pela morte acidental de uma jovem aimoré por um jovem português. Peri luta para defender a família portuguesa recém-estabelecida na terra da vingança dos aimorés. Totalmente devotado a Cecília, Ceci, filha do fidalgo Dom Antônio de Maris, recebe deste a incumbência de garantir a sobrevivência da moça. Iracema,
1865. Segundo o romance indianista de Alencar, conta a história da jovem Tabajara, que deveria permanecer virgem a fim de cumprir seu papel de sacerdotisa. Ao se apaixonar pelo colonizador português Martim, entrega-se a ele, por isso passa a ser considerada traidora da tribo. Sua breve vida será marcada pela tristeza e o nascimento de seu filho Moacir determinará sua morte. Na tela de José Maria de Medeiros, a solidão e a melancolia de Iracema sugerem seu sacrifício para tornar possível o nascimento do povo mestiço do Brasil. Por fim, Ubirajara, 1874, narra as provas vividas pelo herói indígena que dá nome ao romance para liderar a união de povos inimigos em uma única nação fortalecida. A chamada trilogia indianista de José de Alencar mostra, portanto, em ordem inversa a dos eventos históricos, as três etapas da relação do indígena com o colonizador. O Guarani trata do processo de povoamento português. Iracema da chegada dos primeiros brancos e da miscigenação. Ubirajara da convivência entre as nações indígenas quando os brancos ainda não haviam aportado. Heróis brasileiros. José de Alencar tratou a cultura indígena como marca específica da nacionalidade, e por isso seus representantes são típicos heróis. Em nenhum momento, entretanto, o herói indígena supera o branco colonizador. Ambos se equivalem em honra e coragem para que seus descendentes, frutos da miscigenação, possam justificar o orgulho patriótico. O perfil idealizado das personagens indígenas incorpora, de um lado, os traços positivos dos europeus e, de outro, a grandiosa natureza local com a qual seu aspecto físico é comparado. Na poesia, destaca-se Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, como José de Alencar, construiu personagens indígenas conforme as convenções românticas. Em seus poemas, porém, a ênfase não recai sobre a personalidade do herói e de seus feitos, mas sobre seus valores e sentimentos. E apesar do exagero de certos traços de bravura, a representação do indígena e de sua cultura é verossímil. Isso contribuiu para a aceitação, pelo leitor da época, do nativo como modelo para o orgulho pátrio. Ao permitir que o indígena se expresse nos poemas, ou que assuma o papel de eu lírico, o poeta explicita a sensibilidade desse indivíduo. Assim, neste trecho de Marabá, que quer dizer mestiça, é a indígena que se lamenta por ser desprezada pelos homens da tribo. Eu vivo sozinha, ninguém me procura. Acaso feitura, não sou de Tupá? Se algum dentre os homens de mim não se esconde. Tu és, me responde, tu és Marabá. Meus olhos são garços, são cor de safiras, tem luz das estrelas, tem meigo brilhar. Imitam as nuvens de um céu anilado, as cores imitam das vagas do mar. Se algum dos guerreiros não foge a meus passos, teus olhos são garços, responde enojado, mas és Marabá. Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes, uns olhos fulgentes, bem pretos, retintos, não cor de ananjá. No poema, Gonçalves Dias usou o eu lírico feminino e uniu dois dos principais temas de sua poética, a frustração amorosa e o indianismo. Dois ideais de beleza se contrapõem. De um lado, o ideal europeu, a moça tem olhos esverdeados. De outro, o ideal indígena, o rapaz prefere olhos bem negros, como é típico de seu povo. O poema Marabá, de Gonçalves Dias, inspirou este quadro. O pintor retrata a indígena mestiça com aparência europeia,
como pode ser percebido por sua cor, pelos traços da face e pelo formato do corpo. A tristeza da moça se expressa por meio de seu isolamento na paisagem natural e do semblante reflexivo. Bom, nessa aula nós falamos do poeta Gonçalves Dias e do romancista José de Alencar. Comentamos a primeira geração do romantismo e algumas características dessa época. Na próxima videoaula, nós falaremos da segunda geração do romantismo. Então, até a próxima aula, pessoal. Beijos!